Muito bem, pessoal. Então, vimos na aula passada aqui a nossa regra geral de concordância verbal. E eu vou perguntar para você, qual é mesmo a regra geral? Não esqueça, hein? A regra geral de concordância verbal diz que o verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Nunca esqueça dessa regra. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Agora nós vamos ver os casos de concordância quando o sujeito ele é composto. E em relação ao sujeito composto, você vai ver que tem alguns casos especiais, né? Existem várias formas de concordância. Vamos ver aqui a primeira. Então, caso 1 diz o seguinte, que o sujeito composto anteposto ao verbo, né? Na forma direta. A forma direta é sujeito, depois verbo. Então, na forma direta, o verbo ele vai para o plural. Então, o normal é o verbo concordar no plural com todos os elementos do sujeito. Entenda-se que eu estou dizendo que o sujeito aqui ele é composto. O que é um sujeito composto? Né? Nós vimos isso aí lá na nossa aula de sujeito. Sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Quando você tem mais de um núcleo que constitui o sujeito é dito composto. Então, nós estamos estudando agora sujeito composto e esse sujeito está anteposto ao verbo, ou seja, vem antes do verbo. Então, a regra geral para o sujeito composto é dizer que o verbo ele vai para o plural com todos os elementos do sujeito. Olha só, eu tenho a secretária e eu tenho o diretor. A secretária e o diretor chegaram que? Pontualmente. Quem foi que chegou pontualmente? A secretária e o diretor. Então, você observa que esse sujeito ele é composto por dois núcleos, a secretária e o diretor. Então, qual é a regra geral para isso? Se o verbo é composto, se o sujeito é composto, o verbo tende a ir para onde? Para o plural. Né? Esse é o mais correto. Até porque você pode tirar a secretária e o diretor por eles. Né? Eles chegaram pontualmente. Você tem Pedro e Joana, estudam para concurso. Eles estudam para concurso. Quem é o sujeito aí? Pedro e Joana. Então, pela regra geral, quando o sujeito ele é composto anteposto ao verbo, significa o quê? O verbo vai para o plural, concordando com todos os elementos do sujeito. Esta é a regra geral. Porém, existem alguns casos especiais quando o sujeito é composto, anteposto ao verbo. Quais são esses casos especiais? Facultativo, né? Existem alguns casos em que é facultativo, ou seja, o verbo tanto pode ir para o plural como permanecer no singular. E que casos são esses? Letra A. Se os núcleos forem sinônimos ou formados de palavras de um mesmo conjunto significativo, então é facultativo, ou seja, tanto o verbo pode permanecer no singular como ficar no plural. Por exemplo, a Casmundice e a sisudez marcava o rosto do velho senhor. Veja, eu tenho Casmundice e tenho sisudez. Sisudez são palavras sinônimas, né? Palavras com o mesmo conjunto de significado. Nesse caso, as duas colocações estão corretas. Tanto marcava como marcavam. Ok? Então, veja, pessoal, o sujeito ele é composto, olha só, anteposto ao verbo, e neste caso, ele é facultativo. Tanto está correto você utilizar o plural como o singular. Eu tenho a ira e a raiva fará dele um infeliz. Ou a ira e a raiva farão dele um infeliz. Então, veja, ira e raiva são o quê? São sinônimos. Então, se os dois núcleos, ou dois ou mais núcleos, forem sinônimos ou formados de palavras de um mesmo conjunto significativo, é facultativo. Tanto pode ficar no singular como ir para o plural. Ok? Temos ainda, quando é que é facultativo também? Se os núcleos aparecerem em sequência gradativa. Olha só, a minha dor, a minha angústia, o meu desespero não os comovia. Veja, a minha dor, a minha angústia, o meu desespero não os comoviam. Você observa, né, que os núcleos eles estão crescendo, eles estão em sequência gradativa. Dor, angústia, desespero. Então, neste caso, quando você tem que os núcleos do sujeito aparecem em sequência gradativa,
é facultativo, tanto pode permanecer no singular como ir para o plural. Ó. A picada, a coceira, o mal-estar deixava-o nervoso, deixou-a nervosa. A picada, a coceira, o mal-estar deixaram-na nervosa. Então, vimos aí os casos em que é facultativo. Então, no primeiro caso, nós vimos o verbo vai para o plural, agora é facultativo, e agora nós vamos ver o caso em que o verbo vai ficar no singular. Mesmo sendo formado por sujeito composto, anteposto ao verbo, o verbo vai permanecer no singular. Quando que isso acontece? Se os núcleos se referirem à mesma pessoa ou coisa. Por exemplo, a dona de casa, a mãe, a mulher é fundamental na mudança da sociedade. Veja, dona de casa, mãe e mulher, eu estou me referindo à mesma pessoa. Então, como eu estou me referindo à mesma pessoa, neste caso, mesmo que o sujeito seja composto, o verbo ele vai ficar no singular. E isso é importante, porque a gente aprende que a forma geral é, se o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Esse é com certeza a forma mais genérica. Porém, né, se os núcleos se referirem à mesma pessoa ou coisa, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular. O outro caso é se os núcleos aparecerem resumidos por tudo, nada, ninguém, todo. Ou seja, quando esses pronomes indefinidos aí estiverem no singular. Olha aí, ó. Pedro, Paulo, José. Olha só, ninguém me dirá o que fazer. Veja, eu resumi o Pedro, Paulo e José com o pronome definido ninguém. Então, neste caso, a concordância vai ser com quem? Com o pronome. Tá? Não vai ser nem com Pedro, nem com Paulo, nem com José, mas com o pronome ninguém. Porque o pronome indefinido ninguém resumiu os três. Ok? Então, se os núcleos aparecerem resumidos por esses pronomes indefinidos, o que acontece? O verbo ele vai concordar com este pronome. Se eles estiverem no singular, então o verbo vai ficar no singular. Papel, caneta, lápis, borracha. Olha aí, ó, tudo era um instrumento de trabalho do escritor. Veja, esse tudo está resumindo quem? Papel, caneta, lápis e borracha. Tudo. Então, o tudo está no singular, naturalmente, e ele está o quê? Ele está resumindo, certo? Os outros núcleos. Então, neste caso, o verbo ele vai concordar com esta palavra resumitiva. Temos aqui uma observação. Ó. Se o pronome estiver no plural, naturalmente o verbo deverá ir para o plural. Até porque eu estou dizendo que o verbo ele vai concordar com este pronome, tá? Com esta palavra resumitiva. Olha aí, ó. Pedro, Paulo e José. Todos, olha agora, ó, todos foram ao acampamento. Né? Não tem sentido eu colocar todos foi ao acampamento. Todos foram ao acampamento. Veja, o todos resumiu Pedro, Paulo e José. Só que todos está no plural. Então, o verbo vai para o plural. Ok? Terceiro caso, né, de sujeito composto, anteposto ao verbo, em que o verbo vai para o singular. Quando os verbos são usados de forma genérica e indeterminada. Olha aí, ó, estudar e trabalhar não faz mal a ninguém. Ó, estudar e trabalhar não faz mal a ninguém. Então você pode observar que estudar e trabalhar aqui está sendo empregado no sentido genérico. Não estou me referindo a um estudar específico, nem a um trabalhar específico também. Nesse caso, a dica que a gente dá para você é observar se tem um artigo. Como não tem nenhum artigo aqui determinando nada, então nesse caso, nós podemos dizer, né, que esses verbos eles são usados de forma genérica e indeterminada. Amar e servir é importante para o nosso crescimento. Agora veja a dica, ó. Se for usado determinante ou quando expressam ideias opostas, aí nesse caso o verbo ele vai para o plural. Gente, é muito importante sempre você prestar atenção nas exceções. Ó. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, o amar e o servir,
aí eu já não posso dizer é importante para o nosso crescimento. Veja, o que mudou aqui da primeira frase para a segunda aqui, ó? O que mudou? Mudou o artigo, ó. Aqui eu não tenho determinação nenhuma, aqui está sendo indeterminado. Aqui eu já tenho a determinação, eu tenho o artigo, ó. O artigo aqui determinado, ó, determinando aqui o outro artigo. Então, o amar e o servir, aí eu já não digo, não posso dizer que é importante para o nosso crescimento. Eu digo como são importantes. E na verdade aqui também eu acabei errando aqui na concordância, né? São importantes, né? Estava importante, foi digitado aqui errado. Então, ó, o amar e o servir são importantes, né, para o nosso crescimento. Olha só, nascer e morrer são momentos marcantes. Veja, nascer e morrer. Nascer é oposto a morrer. Então, se for usado o determinante, ou quando expressam ideias opostas, aí nesse caso o verbo vai o quê? Vai para o plural. Observa aqui, pessoal. Ó. Amar e servir é importante para o nosso crescimento, certo? Por que é importante e por que não são importantes? Porque amar e servir, eles estão indeterminados. Você, né, está sendo utilizado de forma genérica. Por que o amar e o servir são importantes? Por que vai para o plural? Porque agora nós temos a presença do determinante. Ó. O artigo aqui, a presença do artigo, faz com que cada um destes fique determinado. Nesse caso, vai para o plural, ok? Por que nascer e morrer aqui são momentos marcantes e não é momentos marcantes? Porque aqui está dando ideia de antagonismo, ideias opostas. Nascer e morrer são ideias opostas. Então, neste caso, nós também vamos empregar, no caso, o verbo vai para o plural. Ok? Então, com isso, nós aqui finalizamos, né, as nossas regras quando o sujeito é composto anteposto ao verbo. Bem, nós vamos continuar na próxima aula, exatamente aqui de onde nós paramos, né, que nós vamos ver os outros dois casos que ocorrem de concordância verbal quando o sujeito ele é composto. Então, até a próxima aula, nesse exato momento, nesse mesmo local aqui, a gente continua.